Então, você tenta fazer de alguma maneira explicações, ou apenas uma pausa, ou a vírgula serve apenas para que não haja ambiguidade. São tantas as funções de vírgula, vírgula invocativo e assim vai. Mas observe, tem uns 20 casos de vírgula. Quantos casos são que não tem vírgula, que não pode de jeito nenhum? Incrivelmente, são só 3. Olha que coisa interessante. 20 casos de vírgula para você aprender e 3 casos que não pode usar de jeito nenhum. Aprenda pelo menos esses 3. Não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo quando juntos. Não pode vírgula entre o verbo e o seu complemento, por exemplo, objeto direto, quando juntos. E não se usa vírgula em oração adverbial consecutiva, que uma oração está imediatamente ligada à outra. Você não use a vírgula. Então, eu tenho 3 casos. Dá uma olhada como esse caso é um deles, ó. O Estado é responsável. Nesse caso, o Estado é sujeito, beleza, com E maiúsculo, com a ideia de governo. E aqui é o verbo de ligação, verbo ser. Responsável é o predicativo do sujeito Estado, ok. O O é adjunto adnominal. Ah, professor, isso aí o senhor está fazendo análise sintática. Lembre, amigo, quem é bom em análise sintática é bom em português. Fosse você prestar um pouco mais atenção a isso. Ser bom em análise sintática tem a ver com conhecer pontuação, saber a função das palavras, saber a morfologia das palavras. Dedique-se um pouco mais. Então, está aqui o meu sujeito, está aqui o meu verbo. O sujeito e o verbo estão juntos, não tem um vocativo, não tem um aposto, não tem nada. Então, não pode essa vírgula de jeito nenhum. É um dos 3 casos que eu te falei. Entre o sujeito e o verbo, quando eles estão juntos, não cabe a vírgula. Então, os professores estão atentos à utilização da vírgula por você. Tem um tempinho livre? Não sei como é o seu domingo à tarde. Use bem o seu domingo à tarde. Tem gente que fica vendo o Faustão. Eu não. Eu fico estudando. Tem gente que faz um monte de outras coisas. Mas você não quer uma vaga? Você não quer passar em medicina? Você não quer o direito? Você quer muito isso? Queira mesmo. Porque eu conheço um monte de gente que quer também. Só que você faz outras coisas e essas pessoas estudam. Adivinha quem é que vai passar? Quem estuda. Então é melhor acordar. Continuando. Regência. Regência vem do latim rex, que é rei, que surge a palavra reger. Então a regência tem a ver com algo que comanda outra coisa. Eu tenho uma palavra que tem a ver com uma subordinação em relação à outra. Eu tenho uma palavra que vai coordenar ou comandar a outra. Então, a gente fala em regência. Regência nominal, quando é um nome que exige uma preposição, e regência verbal, quando é um verbo que exige uma preposição. E quando eu falo de preposição, eu lembro que existe a preposição adequada para cada coisa. Então, caso comum, e por isso eu estou falando disso aqui, aqui só tem exemplos de coisas comuns, que vivem acontecendo o tempo todo e que a gente corrige o tempo todo. Estou te mostrando nada de estranho aqui não. Então, regência do verbo aspirar, são 2. Tem aspirar no sentido de cheirar. Então, a menina aspirou o aroma da flor. Correto. Se for no sentido de cheirar, aspirar é transitivo direto. Ela aspirou a flor, ela cheirou a flor, objeto direto. Mas o aspirar, no sentido de almejar, de desejar algo a se conseguir, então tem preposição. Então veja para cá, o aluno aspira o sucesso, o aluno cheira o sucesso, é isso? Ele fica cheirando o sucesso, não é. Então aspira ao sucesso, ele aspira à aprovação e com crase. Então está aqui, regência do verbo aspirar, nesse caso é transitivo indireto, vai precisar dessa preposição. E o O é da palavra sucesso, que é masculino. Então é preciso conhecer as preposições para poder observar os casos de regência. O que eu mais peço, eu considero regência um dos assuntos mais complicadinhos, porque você tem que saber as preposições. Dê um jeito de saber as preposições. Decore, faça uma tatuagem, bote no seu braço, eu não sei, arranje uma forma de saber as preposições, porque é isso regência.
Ou então, se você perceber que está em dúvida se aquilo ali tem uma preposição ou não, você apague, refaça aquele período de uma maneira que não precise das preposições. Esse é o conselho que a gente tem para dar, porque eu considero esse momento já uma última hora. Não é mais a hora de você estar mesmo tentando aprender tudo aquilo que não... Observe que esse segundo semestre ele não tem 6 meses. Esse período agora tem 2 meses, a gente já está em cima da prova. Então você tem mesmo que correr para o que puder melhorar em todos os sentidos. Daí a importância do Redaself de te dar esses toques. Bora lá então. Seguindo, aqui nós temos o último problema. Paralelismo não é um problema, o problema na verdade é a ausência do paralelismo. O paralelismo ele pode ser semântico ou sintático. O paralelismo semântico é aquele em que eu tenho duas ideias concorrentes. Se são ideias concorrentes, então elas não estão dando certo, ou não deveria. Um dos paralelismos mais famosos do Brasil foi escrito pelo Machado de Assis, que é apenas o cara, maior autor brasileiro. É quando ele diz lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, através da personagem: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Por que isso aí é uma quebra de paralelismo? Porque a grande ideia é essa noção de amor. Ele diz que a Marcela gostou dele por 15 meses, ok, então a grandeza aí é temporal, 15 meses, tempo, e ele usa uma condição aditiva. Se é uma condição aditiva, é para somar uma coisa com a outra. Então, ela gostou dele durante 15 meses e 11 contos de réis. A outra grandeza é valor, dinheiro. Essas duas ideias não estão batendo. Então, não é que a frase esteja mal construída, porque o Machado quis passar essa ideia. Mas, em termos de redação de vestibular, isso não funcionaria. Então, acontece muito de você escrever duas ideias e elas não estarem batendo. Pegue esse exemplo lá do Machado de Assis. Uma das formas de corrigir isso seria: Marcela amou-me durante 15 meses, vírgula, só uma vírgula, enquanto eu tinha 11 contos de réis. Agora está tudo certo, ó. Então, o problema foi fazer a adição dessas duas ideias. Então, procure não fazer. Observe. Então, na hora que você estiver escrevendo e você for adicionar ideias, se for somar ideias, tome cuidado, porque essa estrutura tem que estar harmônica. Paralelismo é um tipo de harmonia entre as palavras, de palavras que se equivalem. Quando eu digo essa equivalência e harmonia, eu estou falando então de sintaxe. Porque o período ele é organizado, cada palavra tem a sua função para poder dar tudo certo. Então, isso tem a ver com o paralelismo. Então, observe. O povo, que é o meu sujeito, e o povo a gente está colocando aqui em evidência, estamos próximos, por exemplo, de decidir destino do país. Então, o povo deve votar, ok, embora seja uma locução, nenhum problema, deve votar, fiscalizar e ir cobrando os políticos. Aparentemente, essa frase está tudo certo. Aparentemente está tudo ok. Mas é preciso observar umas coisas. Quando diz o povo deve, então o povo deve algo. O povo deve algo. O que é esse algo? É como se começasse uma enumeração. O que o povo deve? O povo deve votar. Então, a ação número 1. Votar, verbo no infinitivo, ação número 1 desse povo. Outra coisa que o povo deve fiscalizar, ação número 2. E o que é esse ir? Conjunção aditiva. Então ele indica uma soma. O nome já diz, conjunção aditiva. É por isso que gramática tem a ver com matemática. E muita gente não percebe. Quem não percebe como gramática e matemática estão juntas, é exatamente quem não aprende. Uma das duas fica com problema, ou as duas. Se você soubesse a quantidade de gramática que tem na matemática, ou a quantidade de matemática que tem na gramática, você seria bem melhor quanto a isso. Então, observe. Ação 1, votar. Ação 2, fiscalizar. Se isso aqui é uma soma, então haverá uma ação 3. Ok, ação 3.
Essa ação 3, para ser harmônica, para ficar tudo certo, deveria ser o quê? O povo deve votar, fiscalizar e cobrar. Observe que aqui eu tenho verbo no infinitivo e aqui tem um gerúndio. É aqui que está o erro. Como é que eu vou somar essas duas coisas que estão no infinitivo? Olhe que elas se equivalem. Esse é o princípio de harmonia. Verbo, verbo, infinitivo, infinitivo. Aí eu faço a soma. Aí quando eu digo ir cobrando, tudo bem que o ir é infinitivo, mas nesse caso aqui tem um gerúndio atrapalhando. Então qual é o certo aqui para corrigir, ficar harmônico e você tirar uma nota máxima? No lugar de ir cobrando, o certo é cobrar. Então, veja como é que fica. Olha como agora vai ficar apenas perfeita a construção. O povo deve votar, vírgula, fiscalizar e cobrar os políticos. Agora está tudo certo. Então, o erro aqui era o uso do gerúndio. Não é necessariamente um gerundismo, que é ficar usando gerúndio demais. Não é isso. É a quebra de um paralelismo sintático. Não atrapalhou a ideia, então não é semântico, é apenas uma forma gramatical errada que não deveria estar ali. Resumindo, essas são as coisas que mais são cobradas em redação na competência 1. Se você se sentar a partir de agora para estudar crase, concordância, colocação pronominal, ortografia, pontuação, regência e ausência do paralelismo, fizer isso de forma consciente, fizer exercícios, se dedicar um pouquinho, 2 horas a isso, você melhora com certeza. E ainda tem aquele toque que a gente deu. Não há dúvidas em redação. Você só escreve o que você tem certeza. E se você entrar em dúvida, naquela linha 10, eu estou com uma dúvida, apague, construa de novo, de uma forma que você tenha completa certeza do que você acabou de escrever, ok? Vai dar tudo certo, a gente está aqui para ajudar. Valeu!